Achavas que voar com drone era complicado e cheio de burocracias? Hoje vou mostrar-te como é mais simples do que aquilo que tu imaginas. Olá a todos! Se tens um drone leve e estás a começar neste mundo incrível de captação de imagens aéreas, este vídeo é para ti. Hoje, e na sequência do vídeo anterior, vou partilhar um tutorial simples e completamente descomplicado para te ajudar a preencher os pedidos de autorização à AAN. Algo que muitos acham complicado e burocrático, mas que na verdade é bem mais fácil que aquilo que parece. Cumprir as regras é fundamental para que todos possamos continuar a voar em segurança e a desfrutar desta paixão pelos drones. Por isso, este vídeo é uma ajuda para quem se está a iniciar e quer fazer tudo de forma correta. Vamos tentar descomplicar e voar dentro das normas. Este é um tutorial completo de como fazer o pedido de autorizações no site da AAN. Vamos passar por todos os passos necessários para que possas submeter o teu pedido corretamente e garantir que estás a cumprir com as regras. Mas não ficamos por aqui. Portanto, após finalizarmos o pedido da AAN, vou mostrar-te como aceder ao site da AMN, portanto, para identificar as capitanias e encontrares o e-mail certo para onde deves enviar os pedidos de parecer ou autorização, caso pretendas voar sobre o mar ou em alguma praia. E ainda, para quem planeia voar em áreas naturais protegidas, vamos também visitar o site do ICNF e lá vou explicar como chegar ao formulário específico para drones e identificar, portanto, as áreas protegidas para que possas enviar o teu pedido de parecer ou de autorização. Com este tutorial vais ter todas as ferramentas necessárias para voar em conformidade com a lei, seja onde for. Como é? Vamos a isso? Bora lá! Vamos então ao passo a passo. Entras no site da AAN, onde previamente já te registaste, e depois de te identificares com o e-mail e a palavra passe, vais clicar na caixa que diz áreas, do lado esquerdo do ecrã. Depois vais clicar, portanto, aqui na caixa do lado direito, onde diz adicionar. Tem aqui esta cruzinha, adicionar, ok? A partir daqui já estás no formulário. A partir daqui temos o campo número 1, onde se pergunta se vai voar sobre praias ou sobre o mar. Começamos por indicar se vamos voar sobre a praia ou sobre o mar. Aqui a resposta só pode ser uma, portanto, ou sim ou não. Se for sim, temos de identificar a zona onde pretendemos voar. As opções são o norte, o centro, o sul ou ilhas. Depois selecionamos a capitania correspondente, ok? Se a resposta for não, avançamos diretamente para o campo seguinte, que é o da localização. Aqui temos o campo 2 e 3, e que se refere, portanto, ao distrito e ao concelho. Nos exemplos que eu hoje estou aqui a mostrar, eu decidi fazer aqui, por exemplo, uma zona de voo livre, no distrito de Beja, e sendo ele o concelho de Almodóvar. Depois, seguimos para a identificação do equipamento, e vamos então para o campo 4. Aqui é a identificação ou a seleção do RPA, o RPA que é, portanto, a aeronave que nós vamos utilizar. Portanto, aqui selecionamos o ou os drones que vamos utilizar. Portanto, se quiseres utilizar mais do que um. Este passo é simples, apenas temos de garantir que o drone está registado na plataforma, para depois o poder selecionar, naturalmente, ok? No campo 5, identificação e seleção do piloto. Neste campo, escolhemos o piloto responsável pelo voo, que também previamente já está lá indicado. Certifica-se que está tudo devidamente identificado no sistema, ok? Portanto, isto tem a ver com o recenseamento que fizeste anteriormente, onde te foste identificar a ti como piloto, ok? A seguir temos o campo 6, que é da apólice de seguro. Se estiver seguro, deves selecionar a apólice aqui neste campo. No meu caso, como não se aplica, portanto, este campo para mim fica em branco. Depois, campo 7, portanto, datas do pedido. Indicamos as datas de início e fim de voo. É importante lembrar que o pedido deve ser feito sempre com 10 dias de antecedência e que as autorizações podem ser pedidas até um prazo máximo de 60 dias. O campo número 8, logo a seguir, é o período de horário. Aqui escolhemos a janela de tempo em que vamos voar. O intervalo de horário específico onde podemos definir a hora de início e a hora de fim. Portanto, podemos pôr aqui uma hora para começar. Portanto, a partir sempre do pôr do sol, vamos indicar estas horas sempre, em princípio, voos sempre noturnos, ok?
Eu aqui no meu caso, eu uso praticamente quase sempre do nascer ao pôr do sol. Depois passamos para o campo número 9, que é o tipo de recolha. No campo tipo de recolha, selecionamos a opção, neste caso há aqui várias, mas selecionamos fotografia e filmagem. Existem outras, não é? Mas no meu caso utilizo sempre esta, pois é adequada a filmagens recreativas. Logo a seguir temos o campo número 10, que é o da finalidade. Aqui eu indico sempre pequenos takes de filmagens aéreas por lazer. Portanto, no fundo, é a finalidade para que se destina o voo que estamos a fazer. No campo a seguir, portanto, já estamos a falar no campo 11, temos a entidade destinatária. Neste campo preencho também sempre pessoal/particular, porque tratam-se de voos para mim, portanto não é para mais ninguém. Neste caso, se o trabalho for para fazer para uma empresa ou uma entidade, devem indicar o respectivo nome neste mesmo campo, ok? Depois passamos para o campo 12, que são as imagens aéreas. Agora, especificamos onde vamos utilizar, portanto, as imagens que vamos captar. Eu, no meu caso, indico que é para divulgar nas redes sociais, como o YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, portanto, depois cada um vai ajustar à sua própria realidade. E em seguida temos o campo número 13, que é um campo de notas complementares. Se houver aqui alguma observação relevante, este é o local próprio para indicar. Temos a seguir o campo de anexos, que também, portanto, este campo para anexar ficheiros, se necessário, ou por exemplo mapas ou autorizações adicionais. E o último passo é só clicar aqui ao fundo, do lado direito, gravar o pedido. Depois de preencher todos os campos, basta gravar o pedido e aguardar pela aprovação. Neste caso, que se trata de uma zona de voo livre, automaticamente recebemos de imediato o deferimento deste pedido. Nesta linha do pedido, vamos aqui ao lado direito e abrimos depois o ficheiro, que é o documento de autorização. Portanto, é um PDF. Portanto, aqui do lado direito, e cá está ele. Aqui convém sempre ler o documento para verificar se há algum procedimento extra que tenhamos que fazer. Ok? Muito bem. Agora vou fazer um pedido igual, mas para uma zona de jurisdição militar, que altera ligeiramente o pedido. Vou avançar até ao sítio, que altera, e pronto. Aqui, no tipo de área, já temos que escolher se é uma área poligonal, uma rota ou uma área circular. Normalmente, a circular é aquela que eu costumo sempre utilizar. Após selecionar esta área circular, portanto, vão-se abrir aqui 3 novos campos ou caixas, que são eles a altura, o raio e a coordenada. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 80 metros de altura, um raio de 200 metros e selecionar, portanto, aqui o globo aqui na coordenada, ok? E vai abrir esta janela com o mapa de Portugal. Este mapa está aqui um bocado confuso. O que é que vamos fazer? Vamos a todas estas caixas abaixo do mapa e vamos retirar, portanto, a seleção em todos. E assim ficamos com o mapa, portanto, completamente livre, só com o pinozinho vermelho aqui no centro. Pegamos então aqui neste alfinete vermelho e vamos levá-lo para o sítio onde queremos voar. Depois de escolhermos o sítio exato onde vamos estar, gerimos, portanto, aqui o raio de acordo com aquilo que precisamos. Portanto, anteriormente eu tinha posto aqui 200 metros, mas agora, depois de estarmos aqui no mapa e no sítio exatamente onde eu quero, vou aqui em cima e vou pôr aqui, por exemplo, 400 metros. Portanto, aumentou aqui o raio. Se para mim se for suficiente o espaço que eu aqui estou a ocupar, não é no raio, portanto deixo ficar assim. Se não, vou gerindo de acordo com aquilo que, ou vocês vão gerindo de acordo com aquilo que vocês vão precisar, ok? Depois de escolhermos o sítio, certo, onde vamos querer fazer, digamos, as filmagens, vamos novamente selecionar todas as caixas aqui em baixo do mapa, selecionamos aqui uma por uma e ver o que vai aparecendo no sítio onde estamos. Neste caso, estamos numa zona de jurisdição militar. Vê-se aqui já a janelinha cor de laranja. Portanto, depois de tudo escolhido, é só fechar em baixo e já temos a coordenada gravada. Daqui para a frente o pedido é exatamente igual ao que mostrei anteriormente. Okay? Neste caso, depois de fazermos o gravar, não aparece, como há um bocadinho aparecia, deferida a autorização, mas sim submetida.
Portanto, depois recebem um e-mail a dar nota do deferimento ou não do vosso pedido em 1, 2, 3 dias. Não costuma ser muito demorado, ok? Portanto, quanto a pedidos da AN, já estamos tratados. Vamos agora só entrar aqui no site da AMN, que é a Autoridade Marítima Nacional, para quando querem voar sobre o mar ou nas praias. Depois de entrar aqui no site da AMN, ao fundo da página, vamos procurar as capitanias e nelas encontramos vários departamentos. Temos o Departamento Norte, Centro, Sul e Ilhas. Eu vou escolher o Departamento Norte e selecionar a Capitania de Leixões. E depois de selecionar, vamos ter a informação dos contactos, aqui do lado esquerdo, e com isto estamos prontos para remeter um e-mail para a Capitania solicitar o parecer, a autorização para o voo que pretendemos fazer. Portanto, enviam um e-mail simples, dando nota daquilo que pretendem fazer, e uns dias depois alguém vos vai responder, portanto, ao vosso pedido. Portanto, estamos a falar de uma coisa simples, ok? Agora, vamos visitar a página do ICNF, para quando pretenderem voar nas áreas protegidas, como por exemplo o Parque Nacional da Peneda Gerês. Portanto, entramos aqui no site do ICNF, selecionamos aqui a barra de cima que diz ICNF e depois formulários e do lado direito a opção drones. Aparece logo aqui um textozinho com uma breve explicação, selecionam o formulário PDF para depois imprimir. Aqui está um exemplo do formulário. Portanto, ler o formulário com as indicações que lá nos dão, preencher os dados necessários e posteriormente remeter para o ICNF, de acordo com a zona pretendida. Portanto, simples também. Espero que este tutorial te tenha ajudado a perceber o processo de preenchimento dos formulários. Qualquer dúvida que tenhas ou sugestão, deixa ficar nos comentários. E já sabes, se gostaste do vídeo, não te esqueças de partilhar, deixar o like e partilhar o vídeo com os teus amigos. Obrigado por estarem desse lado, bons voos e até ao próximo vídeo.